Quando eu era criança no Tibete, ouvi a história de Krisha Gotami, uma jovem mulher que teve a sorte de viver na mesma época do Buda. Quando seu primogênito tinha cerca de 1 ano, ficou doente e morreu. Acometida pelo pesar e agarrando seu corpinho, Krisha Gotami perambulou pelas ruas, implorando a todos que encontrava um remédio para restituir seu filho à vida. Alguns a ignoravam, outros riam dela, outros pensavam que ela era louca, mas finalmente encontrou um sábio que lhe disse que a única pessoa no mundo que podia realizar o milagre que ela buscava era o Buda. Assim ela foi até o Buda, deitou o corpo da criança a seus pés, contou-lhe sua história. O Buda ouviu com infinita compaixão, então disse suavemente: há apenas um modo de curar sua aflição. Vá para a cidade e me traga aqui uma semente de mostarda de uma casa onde nunca tenha ocorrido um falecimento. Krisha Gotami sentiu-se exultante e partiu imediatamente para a cidade. Parou na primeira casa que viu e disse: o Buda me pediu para vir buscar uma semente de mostarda de uma casa que nunca conheceu a morte. Muita gente morreu nessa casa, contaram-lhe. Ela passou para a casa seguinte. Houve inúmeros mortos em nossa família, disseram-lhe. E foi assim, na terceira e quarta casas, até que ela percorreu a cidade toda e percebeu que o requisito do Buda não poderia ser cumprido. Tomou o corpo de seu filho, levou-o à sepultura e disse-lhe adeus pela última vez. Voltou então para o Buda. Trouxe o grão de mostarda? Ele perguntou. Não, disse ela. Começo a entender a lição que está tentando me ensinar. O sofrimento me cegou e eu imaginei ser a única pessoa que sofria nas mãos da morte. Por que você voltou? Perguntou o Buda. Para lhe pedir que me ensine a verdade. Ela respondeu. Sobre o que é a morte? E o que pode haver por trás e além dela? E o que há em mim, se é que há algo que não morrerá? O Buda começou a ensinar-lhe. Se quer saber a verdade da vida e da morte, precisa refletir continuamente sobre isso. Há somente uma única lei que nunca muda no universo. É a de que todas as coisas mudam. Todas as coisas são impermanentes. A morte de seu filho ajudou você a ver que o reino em que estamos, o Sansara, é um oceano insuportável de sofrimento. Há um caminho, e apenas um caminho, para sair do ciclo incessante de nascimento e morte do Sansara, que é o caminho da liberação. Uma vez que a dor, agora, a preparou para o aprendizado, o seu coração está se abrindo à verdade. Vou mostrar-lhe esse caminho. Krisha Gotami ajoelhou-se aos pés do Buda e o seguiu pelo resto de sua vida. Perto do fim, segundo se conta, ela alcançou a iluminação, aceitando a morte. A história de Krisha Gotami mostra-nos alguma coisa que podemos observar muitas e muitas vezes. Um encontro próximo com a morte pode produzir um verdadeiro despertar, uma transformação em toda a nossa relação com a vida. Veja, por exemplo, a experiência de quase morte. Talvez uma de suas revelações mais importantes é como ela transforma as vidas daqueles que passaram por ela. Pesquisadores constataram uma série surpreendente de efeitos e transformações posteriores. O medo diminui, surge uma aceitação mais profunda da morte, um interesse cada vez maior em ajudar os outros e uma visão em que a importância do amor é intensificada. Há menos interesses em atividades materialistas, uma crença cada vez maior numa dimensão espiritual e no significado espiritual da vida. E, é claro, maior abertura para a crença numa vida após a morte. Alguém declarou a Kenneth Hing, de um homem que estava perdido e vagava sem rumo, sem outra meta na vida, que o desejo pela riqueza material foi transformado em alguém com uma profunda motivação e propósito na vida, com uma direção definida e com a convicção reforçada de que há um prêmio quando ela chega ao seu final. Meu interesse pela riqueza material e minha avidez por bens foram substituídos por uma sede de compreensão espiritual e um desejo apaixonado de ver as condições do mundo melhorarem. Uma mulher disse a Margot Gray, pesquisadora inglesa que trabalhava com a pesquisa de quase morte: as coisas que devagarinho fui sentindo eram um sentimento de amor muito elevado, a capacidade para comunicar esse amor e encontrar alegria e prazer nas menores e mais insignificantes coisas em mim. Desenvolvi uma grande compaixão pelas pessoas doentes e que estão na iminência da morte.
e queria muito avisá-las, conscientizá-las, de algum modo, que o processo da morte nada mais é do que uma extensão da vida de cada um. Todos sabemos como as crises que ameaçam a vida, por exemplo, as causadas por doenças graves, podem gerar transformações de profundidade semelhante. Freda Naylor, uma médica que corajosamente escreveu um diário enquanto morria de câncer, relata: "Tenho tido experiências que nunca havia tido. O que devo agradecer ao câncer? Humildade, conciliação com minha própria mortalidade, conhecimento de minha força interior, que continuamente me surpreende. E mais coisas ao meu respeito, que descobri porque tive de interromper meus passos, reavaliar tudo e prosseguir." Se pudermos de fato reavaliar e prosseguir, com esta nova humildade e abertura e uma aceitação real de nossa morte, vamos nos tornar mais receptivos às instruções e à prática espiritual. Essa receptividade pode muito bem abrir-nos ainda outra maravilhosa possibilidade, a da verdadeira cura. Lembro-me de uma americana de meia idade, em 76, veio ver John Rinpoche em Nova York. Ela não tinha qualquer interesse especial no budismo, mas ouvira que um grande mestre estava na cidade. Ela estava muito doente e, em seu desespero, queria tentar qualquer coisa, até ver um mestre tibetano. Nessa época, eu era o tradutor do mestre. Ela entrou no quarto e se sentou em frente a ele. Estava tão emocionada com a sua situação e com a presença do mestre que caiu em prantos e se lamentava. "Meu médico me deu poucos meses de vida. O senhor pode me ajudar? Estou morrendo." Para sua surpresa, de modo suave, porém compassivo, John Rinpoche começou a rir. Então ele disse com tranquilidade: "Veja só, estamos todos morrendo. É só uma questão de tempo. Alguns realmente morrem antes que outros." Com essas poucas palavras, ele ajudou a ver a universalidade da morte e que sua morte iminente não era excepcional. Isso aliviou sua ansiedade. Então ele falou da morte, de como aceitá-la e da esperança que há nela. Finalmente, ensinou-lhe uma prática curativa, que ela seguiu com entusiasmo. Não apenas ela passou a aceitar a morte, mas seguindo a prática com total dedicação, ficou curada. Ouvi falar de muitos outros casos de pessoas que foram diagnosticadas como doentes terminais, com prognósticos de meses de vida, quando afinal ficaram sós, seguindo uma prática espiritual e encarando a si mesmas e a realidade da morte, curaram-se. O que é que isso nos diz? Que quando aceitamos a morte e transformamos nossa atitude perante a vida, descobrindo a ligação fundamental entre vida e morte, uma possibilidade dramática de cura pode ocorrer. Os budistas tibetanos acreditam que doenças como o câncer podem ser um aviso para nos lembrar o quanto temos negligenciado aspectos profundos de nosso ser, como nossas necessidades espirituais. Se tomamos a sério esse aviso e mudamos fundamentalmente a direção de nossa vida, há uma esperança muito real de cura, não apenas para nosso corpo, mas para todo o nosso ser. Uma mudança no fundo do coração. Refletir profundamente sobre a impermanência, como fez Krisha Gotami, é ser levado a compreender no fundo do coração a verdade que é expressa de modo tão direto nesse verso do poema de um mestre contemporâneo. Nonshu Kempo. A natureza de tudo é ilusória e efêmera. Os que percebem de forma dualista veem o sofrimento como felicidade. Como aqueles que lambem o mel que está no fio de uma navalha. Como são lastimáveis os que se aferram à realidade concreta. Voltem sua atenção para dentro, amigos do coração. Mas como pode ser difícil voltar nossa atenção para o nosso interior? Com que facilidade permitimos que nos dominem nossos velhos hábitos e padrões estabelecidos? Ainda que, como nos diz o poema de Nonyu Kempo, eles nos tragam sofrimento, nós os aceitamos como uma resignação quase fatalista, já que estamos habituados a ceder a eles. Podemos idealizar a liberdade, mas quando se trata de nossos hábitos, somos completamente escravizados. Ainda assim, a reflexão pode gradualmente trazer-nos a sabedoria. Percebendo que caímos com frequência em arraigados padrões repetitivos de comportamento, começamos a ansiar por nos livrarmos deles.
Podemos, é claro, recair neles muitas e muitas vezes, mas lentamente podemos emergir até a mudança acontecer. O seguinte poema fala a todos nós. Chama-se Autobiografia em 5 capítulos. Ando pela rua. Havia um buraco na calçada. Eu caio. Estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Levo uma eternidade para encontrar a saída. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Ainda assim, levo um tempão para sair. Ando pela mesma rua. Há um fundo buraco na calçada. Vejo que ele está ali. Ainda assim caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. Ando por outra rua. A finalidade de refletir sobre a morte é fazer uma mudança real nas profundezas de seu coração e chegar a aprender como evitar o buraco na calçada e como andar por outra rua. Com frequência, isso vai exigir um período de retiro e de profunda contemplação, porque somente isso pode abrir nossos olhos para o que estamos fazendo das nossas vidas. Olhar dentro da morte não precisa ser apavorante ou mórbido, porque não refletir sobre a morte quando você está inspirado, relaxado e confortável, repousando na cama no fim de semana ou ouvindo aquela música que especialmente o encanta. Por que não refletir sobre isso quando está feliz, gozando de boa saúde, confiante e em perfeito estado? Você não percebe que há certos momentos em que está mais inclinado à introspecção? Trabalhe com esses instantes de modo cuidadoso, porque esses são os momentos em que você pode entrar em uma experiência poderosa, capaz de mudar na hora sua concepção de mundo. Esses são os momentos em que antigas crenças desmoronam por si e você pode sentir que está mudando. A contemplação sobre a morte vai trazer-lhe uma noção mais profunda daquilo que chamamos de renúncia. Em tibetano, Nyen Jung. Nye quer se dizer realmente ou definitivamente, e Jung é sair, emergir, nascer. O resultado de uma reflexão frequente e profunda a respeito da morte permitirá que você se descubra emergindo, geralmente com alguma repugnância dos seus padrões habituais. Você se sentirá cada vez mais pronto a largá-los e, no fim, estará apto a libertar-se deles de modo tão suave, no dizer dos mestres, quanto tirar um cabelo de um tablete de manteiga. Esta renúncia que você chegará tem em si ambos os aspectos, a tristeza e a alegria. A tristeza porque você percebe a futilidade dos seus antigos caminhos, e a alegria por causa da visão mais ampla que começa a descortinar-se quando se livra deles. E essa não é uma alegria comum. É uma alegria que dá origem a uma força nova e profunda, uma confiança, uma permanente inspiração que provém da compreensão de que você não está condenado aos seus hábitos, de que você pode sair deles e que pode mudar e crescer cada vez mais livre.